O comentário foi feito pelo Alexandre Girardi, tá? Agradeço você aí pela sua pergunta. No vídeo que a gente está tratando ali sobre a questão do que são terras devolutas, né? Na realidade é um trecho de uma aula sobre bens públicos, tá? Que eu estou explicando ali a classificação de bens públicos, e no meio surge esse assunto, que uma terra devoluta, ela é um exemplo de um bem dominical ou dominial. E muita gente não sabe o que é uma terra devoluta. Basicamente, terra devoluta é um pedaço de terra sem destinação. Tá? Você não está usando para nada. Então, o Estado pode ter uma terra devoluta? Pode. O Estado pode ter uma área ali que ele não está usando para nada, que é considerado um bem público, compõe o patrimônio público, mas não tem destinação. É uma área de terra que não serve para nada. Então, entre aspas, tá? Não está tendo ali atividade produtiva, não tem, sei lá, plantação, não tem atividade comercial, não tem nada. Nada, não dá para você catar petróleo, não dá para você encontrar espírito ali, sabe? Então, não serve para nada. Você deixa no patrimônio do Estado, do município, da União, não importa, mas é um bem dominical. E aí o Alexandre perguntou o seguinte, mas professor, ali o inciso 2º, ele não colocou o artigo, mas é o artigo 20 da Constituição, tá galera? No inciso 2º, ele vai falar um texto que ele diz ali, a terra devolta é indispensável à defesa de fronteiras, tal. O que está falando ali é o seguinte, duas coisas, tá? Duas visões em relação a esse inciso. Primeiro, esse inciso compõe o artigo 20, que são os bens da União. Então, o que está acontecendo ali, e isso é muito importante para a prova, é que a Constituição Federal está destinando algumas dessas terras devolutas, mesmo que elas estejam em estados, em municípios, estarão, convenhamos, a compor o patrimônio da União. Ou seja, mesmo aquela terra devoluta ali esteja dentro de um estado, se essa terra devoluta ela for destinada, por exemplo, à defesa das fronteiras, fortificação militar, construção militar, é considerado um bem da União. Então, o primeiro lado é que, basicamente, a Constituição Federal ela aponta para as terras devolutas com essas características como terras da União, o resto é dos estados e municípios. Tá? Então, para a prova, o que você tem que saber e conhecer o inciso 2º, tá? Preservação ambiental e por aí vai, conhecer o inciso 2º e saber que esses bens, mesmo que estejam lá de posse de um município, de um estado, eles são tratados como bens da União. O segundo lado da história é por que ele fala isso, né? Porque quando a gente fala em terra devoluta, de novo, é uma terra que não serve para nada, ponto. E realmente, se você parar para pensar, continua sendo. O que é uma terra indispensável para a defesa das fronteiras? É um pedaço de terra, uma terra devoluta, né? É um pedaço de terra que não tem destinação nenhuma, porém, ela se encontra na fronteira com outros países. E é importante que a gente mantenha ali um controle de fronteira, que a gente mantenha ali um controle da segurança, né, interna. Então, a ideia é que, apesar de ser uma terra devoluta, ou seja, não serve para nada, ela é uma terra importante para proteger o nosso Estado. Por isso que ela é um bem da União. Outro exemplo, terras devolutas de preservação ambiental. Vamos pensar. Existe no estado uma área de terra que não está sendo usada para nada. E aquela área tem uma vegetação, tem alguma condição ambiental específica que deve ser preservada. A União, ela obrigatoriamente assume aquela terra como dela. Então, ela que vai passar a fazer essa preservação ambiental, lembrando que essas áreas de preservação ambiental, elas são definidas por lei específica, tá? Isso é direito ambiental, não é constitucional, não é administrativo, não é nada disso. Então, só para deixar claro, o inciso 2º do artigo 20 da Constituição, o que ele faz apenas é destinar terras devolutas específicas, independente de onde elas estiverem localizadas, para o patrimônio da União. Tá? Então são essas terras. Não muda a característica, continua sendo uma terra devoluta, ou seja, uma terra sem utilização, um bem dominical ou dominial. Isso não vai mudar. A diferença é que são terras importantes. Ah, vai passar uma via federal de comunicação ali. Opa, via federal de comunicação, sistema nacional de comunicação, vai ser um bem da União. Tá? Porque a gente tem que entender que se fosse dado ao patrimônio ao Estado ou ao município, seria um problema. Uma via federal de comunicação que passa por 2 estados, imagina, metade das terras cuida de um estado, metade das terras cuida do outro. Então, para não ter esse tipo de conflito, levando-se em consideração a autonomia das entidades, a gente dá na mão da União, porque a União tem uma atuação, né, de âmbito nacional, basicamente, beleza?